vamos falar sobre as minhas últimas leituras. Esse segundo semestre não veio com tantas leituras assim. Então eu resolvi juntar todas as minhas últimas leituras em um vídeo e comentar rapidamente sobre algumas delas aqui com vocês. Iniciei agosto finalizando a duologia O que o Rio Sabe e o segundo volume Onde a Biblioteca se Esconde. O primeiro volume tem vlog de leitura aqui e ao longo dos últimos meses eu também fui comentando sobre o andamento dessa leitura, que eu demorei mais de um mês para finalizar. O primeiro livro, ele termina com um super gancho que instiga muito a gente a pegar essa segunda história. Mas aqui eu achei o livro como um todo muito morno. E eu acho que, como eu não tinha me conectado com o romance, com o casal que vai se desenvolvendo, acabou que o andamento dessa leitura aqui foi um pouco fraca pra mim, porque a gente vê muito do que vai acontecer entre o casal. O gancho que tem no final, ele é muito assim, clickbait pra próxima história, mas eu acho que a gente não vê muita coisa interessante sobre o que acontece. De modo geral, esse livro aqui tem poucas cenas que se passam no Nilo, da parte de escavação e tudo mais, que eu gostava muito de ver no primeiro livro. Essa daqui foi pouca. A Inês, ela é muito tonta. Se eu já achava a Inês tonta no primeiro livro, esse daqui consolidou a minha opinião sobre ela, de achar que ela é uma personagem tonta e que ela não sabe fazer as coisas. E também eu acredito que a autora facilitou muito pro lado dela ao longo da história, porque as coisas acabavam ficando muito fáceis pra ela. Sempre que tinha um conflito ou que ela precisava resolver alguma coisa, as respostas apareciam no colo dela assim: tome, você só precisa seguir isso aqui e tudo vai ficar bem, sabe? Eu acho que foi muito fraco. Relembrando um pouco da história, a Inês Oliveira, nossa personagem, ela cresceu com um cuidado muito relapso por parte dos pais dela. Eles sempre passavam a maior parte do ano no Egito, envolvido com escavações, com essa parte de descoberta, de grandes descobertas, de tesouros e tudo mais. A história como um todo, ela tem um quê de magia que a gente vai entendendo. E esse quê de magia, ele vem muito desses objetos mágicos que a Inês consegue achar no Egito. E ela acaba se conectando com essa magia, que instiga muito ela a querer saber o que aconteceu com os pais, como foi a vida deles no Egito. E ela sempre teve essa inquietação, porque enquanto ela tava lá com as primas e as tias, vivendo a vida dela, do que era esperado para uma moça daquela época, porque o livro se passa em 1885, ela sempre teve aquela inquietação e aquela vontade de saber mais sobre o que os pais trabalhavam, tanto os pais delas quanto o tio. Aí no primeiro livro acontece uma grande coisa aí, que faz com que a Inês embarque numa aventura e vá pro Egito sozinha. Lá ela de fato começa a entender um pouco mais sobre o que os pais faziam, mas também ela descobre uma vontade dela de trilhar o próprio caminho e talvez seguir os passos do que os pais delas faziam. Só que ela acaba descobrindo muitas coisas sobre os pais, que faz com que ela fique receosa, de fato entender assim, será que o que eles faziam era certo ou não? E aí ela acaba se envolvendo por conta própria em toda essa história de escavação, de descobertas. Aqui eles estão à procura do túmulo da última faraó, que foi Cleópatra, e ela se envolve muito em toda essa história. Aí, no meio disso tudo, a gente tem um desenrolar de um romance que vai acontecer com Whitford Hayes. E ele é um ex-soldado, tá envolvido em toda essa história porque ele é ajudante do tio dela. Eles acabam tendo um relacionamento ali. No final do primeiro livro tem um grande gancho envolvendo o romance pra gente pegar o segundo volume, que me deixou curiosa pra ler a história, mas também com o pé atrás, porque eu não fui convencida pelo romance deles ao longo do primeiro livro. Aqui no segundo, como a gente descobre que tem uma tramoiazinha por trás desse possível romance entre eles, a gente fica assim, tipo, ai, será que isso vai dar? Será que isso vai render história? Será que, de fato, isso vai prestar pra alguma coisa, sabe? O romance deles não me convenceu, e a gente vê boa parte disso acontecendo aqui. Então, isso pra mim, assim, foi uma das coisas que eu menos gostei na história. Como eu falei, no primeiro livro eu gostei muito de toda a parte que envolve o Egito, os artefatos mágicos, todo esse toque de realismo mágico que tem no livro, que aqui fica um pouco esquecido. Então também, pra mim, foi uma leitura meio morna. O final é ok, não tem grandes acontecimentos, grandes coisas, e foi isso, sabe? Eu esperava muito mais dessa duologia como um todo, por ser algo que sai um pouco desse padrão das fantasias que a gente vê, mas acabei me decepcionando. A minha nota no final pra esse livro
aqui foi 3 estrelas. E eu acho que vale a leitura por se tratar de uma fantasia que sai do lugar comum. Mas tiveram essas questões que não me fizeram gostar tanto da história quanto eu queria. E aí, depois que eu terminei esse livro, eu fui pegar alguns romances de época pra ler porque eu queria desopilar minha mente. E romance de época pra mim, ele é muito aquele lugar conforto. Eu sei o que eu vou encontrar, eu sei que os livros são previsíveis e justamente por isso eu leio. E aí eu fui inaugurar o meu Kindle que eu ganhei de presente de Dia dos Namorados e peguei a trilogia Os Indomáveis Irmãos McTaggart. O que me chamou a atenção nesses livros foi que a ambientação se passa na Escócia. E eu gosto muito de livros que tem essa vibe de escoceses, highlanders. Eu adoro. E aí eu peguei porque tinha essa temática. Nessa história a gente tem 3 livros. O primeiro é Um Acordo Bastante Inglês, o segundo, Uma Proposta um Tanto Escandalosa e o terceiro, Um Casamento Quase Apropriado. E aí eu vou falar dessa trilogia de modo geral e falar a minha opinião. Aqui nessa história a gente vai acompanhar esses irmãos que passaram a vida inteira morando na Escócia com o pai deles, enquanto a mãe vivia em Londres porque ela queria muito manter os contatos sociais e toda essa parte da vida em Londres ativa. Então ela acabou se separando do marido, deixou a criação dos filhos com esse cara e foi morar em Londres com a filha mais nova deles, que é a única menina da família, porque ela queria que ela tivesse uma criação bem padrão, londrina, que ela encontrasse um grande pretendente quando ela estivesse na idade certa, e os irmãos foram criados livres como Highlanders e tudo mais. Acontece que os pais dos protagonistas da história fizeram um acordo, que a mãe deixava a propriedade no nome do pai se, quando os meninos estivessem em idade para casar, eles se casassem com mulheres londrinas, mulheres inglesas. E aí começa todo o desenrolar da história, porque esses homens turrões, eles não querem uma mulher frágil, cheia de frufru, e nem conviver com pessoas dessa sociedade e tudo mais. E aí eles vão ser obrigados a ter que casar com mulheres inglesas ou eles vão perder a propriedade que eles têm lá nas Highlanders escocesas. E aí começa a nossa trajetória desses rapazes tentando encontrar mulheres que sejam minimamente aceitáveis para eles. Para o primeiro livro eu dei 4 estrelas, o segundo eu dei 4 estrelas e o terceiro eu dei 3,5. Mas o que foi que me fez ir reduzindo as notas à medida que eu fui lendo? Em todos os livros, a gente tem meio que uma receitinha de bolo. Volto a falar que eu sei o que eu vou encontrar nos livros de romance de época, mas eu espero que pelo menos o enredo ele se desenvolva do começo ao final com o que é proposto ali na sinopse da história. Então, esses protagonistas, eles vão de fato procurar moços e vão salvar a sua propriedade. E quando eles chegam em Londres, a irmã dele tá noiva e tá prometida para casamento, tá ali nos preparativos, conhecendo o rapaz e tudo mais, que a gente sabe que nesse período são sempre muito rápidos os casamentos que acontecem. E aí, a mãe deles dá um ultimato que eles precisam achar as suas noivas antes que a irmã deles casem, ou eles vão perder a propriedade. Eles começam a procurar meninas, sempre é aquela assim, que não tava esperando. E uma coisa que tem em todos os 3 livros. A mocinha sempre tá em um apuro, que o mocinho vai precisar salvar ela e mostrar que ele é um grande homem, que ele tem força e que ele consegue proteger essa mulher. Todos os livros têm isso. É meio que assim, uma receitinha de bolo, realmente, como eu falei. Mas, aí tem essa receitinha de bolo, que aí no terceiro livro eu já tava cansada. Já não tava aguentando mais. E uma coisa que eu também fiquei assim. A história gira em torno deles salvarem a propriedade deles nas Highlands escocesas. E por isso que eles vão casar. A gente não vê nem o casamento do terceiro irmão no último livro. Não vê acontecer. Os outros 2 casam. Mas a gente não tem uma cena deles voltando pra Escócia e nem nada do dia a dia deles lá, sabe? Que eu senti um pouco de falta. Porque a gente tem 3 livros que se interligam, que as histórias vão sendo desenvolvidas ao longo da trilogia, e a gente não vê isso acontecer. A gente não vê o casamento do terceiro irmão e também não vê o casamento da irmã deles, que já estava prometida quando eles chegam lá em Londres. Isso foi me desgostando um pouco da leitura. O que acontece também é que assim, eu entendo que a proposta realmente de aparecer o casamento da irmã deles não era o que a autora queria mostrar, mas que pelo menos tivesse uma novela, alguma coisa assim. Eu até procurei, mas eu não achei nada. E foi isso. De modo geral, as leituras foram muito gostosinhas, muito rápidas, muito fluidas, e eu gostei. Eu acho que eu li uma atrás da outra, assim, em um curto intervalo de tempo,
mas tiveram esses pontos que não me fizeram dar uma nota tão alta. Mas eu volto a dizer, é meu comfort book, meu gênero que eu sei que quando eu precisar de uma leitura pra acalentar o meu coração, é só eu pegar um romancinho de época que eu vou estar feliz da vida. E é isso. Seguindo ainda no mês de agosto, eu também li A Guerra dos Furacões. É uma fantasia que surgiu como uma espécie de fanfic de Star Wars, A Guerra das Estrelas, alguma coisa assim. Eu não tenho nenhuma bagagem, nenhum background dessa história, então eu fui assim, sem ter referências, realmente. Só mergulhando na história que a autora estava se propondo a escrever. Eu sei que é uma fanfic por conta do casal, né? Halo, alguma coisa assim. Do chip que eles têm envolvendo o casal, que até aquele livro A Hipótese do Amor, né? Também tem essa vibe assim, mas realmente eu não tenho referências sobre essa história. E aí, mergulhei de cabeça nesse livro aqui, que me apresentou um universo novo, que a gente tem uma brincadeira com luzes e sombras. A gente tem a Tecelã da Luz e o Forjador de Sombras, que é a Talacin e o Alaric, os nossos protagonistas. Como explicar o que foi esse livro pra mim? Eu tenho até um vlog de leitura que eu fiz lá pro Instagram, que tem todas as minhas reações, assim, quase que em tempo real do que foi essa leitura. Mas, de modo geral, quando eu caí nessa história, eu senti que já estava em andamento. Parecia um segundo livro de uma série. Comecei a ler, não estava entendendo nada, pausei, voltei o capítulo assim do começo e eu tava me sentindo um pouco burra. Mas aí eu continuei essa história pra ver se eu conseguia realmente me conectar e entender o desenrolar do que estava acontecendo aqui. Eu vou ler pra vocês a sinopse desse livro para ver se vocês conseguem entender um pouquinho sobre que história se trata. Talacin cresceu entre orfanatos miseráveis e ruas imundas, mas encontrou uma família nas linhas de frente do exército da Confederação Sardoviana em sua luta incansável para se libertar das garras do Imperador da Noite e da nação de Kezar. Só que a jovem, agora com 20 anos, esconde um segredo: a explosão de luz que corre em suas veias, um poder que se acreditava extinto. Alaric é o único filho e herdeiro do Imperador da Noite, responsável por neutralizar qualquer ameaça ao domínio de Kezar com a força de suas tropas e principalmente com sua implacável magia das sombras, até se deparar com uma garota que queima mais forte que o sol. Capaz de tecer a magia que matou sua avó, transformou seu pai em um monstro e deu início à Guerra dos Furacões. Quando os dois se encontram no campo de batalha, no entanto, o impensável acontece, e os poderes dos dois se fundem, criando uma força nunca antes vista e que logo se mostrará fundamental. Esse é o pano de fundo dessa história aqui. O que acontece nesse livro? Como eu falei no começo, quando eu iniciei a leitura, eu senti que a história já estava em andamento. Tanto que a gente não chega nem em 30% e meio que a Guerra do Furacão, a Guerra dos Furacões, já tá tendo fim. E aí eu fiquei assim, tudo bom? Não estou entendendo o que tá acontecendo. Ao longo da leitura, eu fui entendendo um pouco mais sobre a história. E eu acho que a segunda parte, ela é bem melhor. Mas mesmo assim, eu senti falta do desenvolvimento. Tem um romance entre os dois que a gente sabe que vai acontecer. Que também, assim, acontece de forma rápida. Eles são inimigos. Um matou o vô de fulano, que matou a parente do cicrano, que não sei o quê. Tem todo aquele ódio envolvido. Mas eles acabam se juntando por um bem maior, que vai aparecer um terceiro elemento nessa história e que eles vão precisar enfrentar. Então, foi muitas informações para um único livro e eu acho que faltou um pouco de desenvolvimento. Então, para mim, em resumo, foi isso. Eu marquei muitas coisas. Eu acho que eu vou continuar a leitura em um futuro próximo e eu acho também que eu não tava com a cabeça boa para ler fantasia. Senti isso no meu coração, que eu precisava estar em um momento melhor. De modo geral, esse ano eu li poucas fantasias e eu acho que foi um ano que eu trabalhei muito. Então, a minha cabeça meio que ficou queimada, assim, e o raciocínio não estava funcionando muito bem. Então, acho que eu preciso dar esse voto de confiança para o resto dessa história, porque eu também não estava muito boa para ler as coisas. Mas enfim, dei 3,5 para esse livro aqui. Ainda em agosto eu também peguei mais um romance, porque eu tô sempre equilibrando entre as minhas leituras, que foi A Regra Dixon. Eu li esse livro, que é o segundo de uma série aí da mesma autora de Off-Camp, que é a Ellie Kennedy. Eu li ano passado, mas tinha sido em uma versão com uma tradução não muito boa. E aí, eu nem lembrava tanto assim das coisas que tinham acontecido na história. E como lançou agora no Brasil, eu resolvi pegar e li.
Assim, gente, romance da Ellie Kennedy, a gente já sabe o que esperar. Tem bastante envolvimento entre o casal, cenas mais 18, a gente já sabe o que vai esperar ali, tem um desenrolar. De pano de fundo nessa história, a gente tem contexto de relacionamento abusivo entre os personagens. Tem a questão de luto também, que é trabalhada. E foi muito interessante. Foi uma leitura rapidinha, assim, também muito fácil, muito de boas. Foi uma releitura, então foi ótimo. É sempre bom, assim, minha gente, intercalar umas leituras mais densas com leituras mais leves, porque eu acho que dá pra a cabeça da gente fluir mais, sabe? Não ficar tão pesada. Pelo menos pra mim, no momento de vida que eu estava passando ali, de muito trabalho, precisava de leiturinhas assim. E a Regra Dixon veio servir a esse propósito e eu dei 3,5 pra esse livro. Já em setembro, eu peguei um novo lançamento da Ali Hazelwood, que é Um Amor Problemático de Varão. Minha gente, eu acho assim que não tem como a gente não gostar. Tivemos falha técnica por aqui, porque a câmera resolveu dizer assim, minha filha, eu tô sem memória, vamos andar aí. Mas, enfim, eu estava falando do último lançamento da Ali Hazelwood, que é Um Amor Problemático de Varão. E assim, pra mim não foi nem o pior nem melhor dela, mas eu acho que é praticamente impossível não gostar de algo que essa mulher escreve. Porque a gente se envolve, assim, de uma forma que é inexplicável. E eu acho que os livros dela são muito bons, assim. A gente dá risada, a gente se envolve na leitura e a gente lê, assim, sabe que nem sente. Nesse livro, a gente tem diferença de idade entre os protagonistas. Esse livro, ele se passa na Itália, na Cilícia, e tem muita coisa, assim, de verão italiano, porque o irmão da protagonista vai casar, que inclusive o casal que tá casando nesse livro é protagonista de um outro livro da Ali. Então a gente acaba cruzando, assim, os personagens das histórias dela. E nesse daqui, a gente tá acompanhando de pano de fundo esse casamento do irmão da protagonista. E aí os dois personagens, que são o... Meu Deus, eu não lembro os nomes dos protagonistas, mas, gente, sinto muito. Só vou seguir a minha vida falando sobre a história e é isso. A gente tem os dois protagonistas. Eles já tiveram um tipo de rolo no passado, porque a menina, ela tem uma queda por esse cara há muito tempo, porque ele é melhor amigo do irmão. Então, ela sempre teve uma quedinha por ele, só que ele é mais velho que ela, e ele nunca quis se envolver, porque considerava ela uma menina muito nova, irmã do melhor amigo dele e sócio da empresa, então ele nunca quis que eles tivessem esse envolvimento. Só que aí eles vão passar uma semana juntos na Itália por causa do casamento, no mesmo espaço, convivendo ali com festas e tudo mais. E aí as coisas começam a florar entre os dois protagonistas. A questão da idade, eu acho que foi algo que me estressou um pouquinho, porque muitas vezes o protagonista era descrito como se ele fosse um velho gaga e o cara só tem 38 anos. Não é considerado, tipo, meu Deus, idoso, né? E a protagonista feminina tem 25. Ela tem a minha idade, inclusive. Então eu não acho que a descrição dele bate tanto quanto a idade, sabe? Então isso foi algo que me incomodou, assim. Mas o relacionamento deles vai acabar se desenrolando ao longo dessa trajetória. E foi gostosinho de ler. Acho também que faltou um pouco de, assim, as questões problemáticas que vocês têm. Bastava vocês sentarem, conversarem, que tudo se resolvia. Mas no final foi uma leitura 4 estrelas que eu gostei muito. E sendo o livro da Ali Hazelwood, eu sempre recomendo. E aí veio mais um romance aí, né? Eu li Amor com Gelo e Açúcar, que é o segundo volume de uma... Eu acho que é uma série ou uma duologia. Eu não tenho muita certeza. Mas esse daqui... Eu vou deixar a capa do primeiro livro aqui pra vocês saberem sobre o que eu tô falando. E esse aqui também é mais um livro que se passa na Escócia. Falei pra vocês que eu gosto, né? Falei pra vocês que eu gosto. Aqui a gente conhece personagens que também já apareceram no primeiro livro dessa série, duologia e tudo mais. Nessa história, o nosso casal que vai ali desenrolar os acontecimentos, ele já tem um passado. Por quê? A mocinha é ex-esposa do irmão do mocinho. Mas antes da mocinha se casar com o irmão do cara, eles já tinham se visto, já tinha batido aquela... Sabe? Aquele negócio, eu quero você. Só que, quando, de fato, eles se encontram pela primeira vez, ele já descobre que ela é prometida do irmão, que ele já tem um relacionamento. Então, ele nunca botou essa parte dele pra frente, nunca falou pra ninguém, e sempre viveu assim a vida inteira apaixonada. Passam-se anos dessa história, e a nossa protagonista termina o relacionamento com esse irmão Maccabi, e, depois de muito tempo, acaba tendo esse envolvimento. Eu tô falando tanto que a minha câmera descarregou, e eu precisei pedir socorro aqui pros
celular, então não estranhe a mudança de áudio, mudança de qualidade de imagem, mas vou seguir aqui. Inclusive, eu acho que eu preciso gravar esse vídeo de lidos com mais frequência, para não juntar realmente tantas leituras assim para um vídeo só, mas seguimos. Como eu estava falando, Amor com Gelo e Limão vai acompanhar dois protagonistas que já se conhecem, que tem um passado. A gente tem o protagonista masculino, que é o Callum Cole Maccabi, e a Juniper Ross, que é a nossa protagonista feminina. Cole é veterinário e é aquele perfeitinho ali da vila onde eles moram. E a Juniper, ela toda tem um visual mais assim, não me toque, sou das trevas, sabe? É muito aquele gato preto e gold retriever, sabe? É nesse pique que se passa a história. O que é que vai acontecer? A Juniper vai tocar os negócios da família, eles têm um hotel, depois que a mãe dela vai viajar. E ela quer muito se provar pra mãe, provar que consegue dar conta ali do recado do trabalho. E nisso, ela vai precisar de ajuda pra reformar o hotel, a pousada que eles têm. Aí, nessa história, o Cole acaba ajudando a Juniper nas coisas que ela precisa fazer. E nisso, o sentimento que eles tinham guardado começa a aflorar ali entre os dois. Só que tem o empecilho do fato de que ela é ex-esposa do irmão. Então, basicamente, esse é o enredo da história. Foi uma leitura, assim, muito boa também, assim como o primeiro volume. Assim que esse segundo saiu, eu peguei logo pra ler, porque, mais uma vez, é bem naquele estilo, eu sei o que esperar dessa história, e é exatamente o que eu estou precisando, então peguei pra ler. Foi divertido, comédia romântica, assim, bem amor com gelo e açúcar. Adorei ler, dei 4 estrelas pra essa história, e tá indo em mais um dos meus romances desse ano. Minha última leitura de setembro foi A Impostora, leitura do Clube do Lírios, que eu li com as meninas. Tivemos uma discussão bem acalorada, assim, porque o livro, ele despertou muitos sentimentos conflitantes e rendeu muita pauta pra gente conversar. Um dos pontos altos do livro, eu acho que é a crítica que a autora faz a todo o mercado literário e a hipocrisia que existe no mercado. Aqui a gente vai acompanhar, eu não sei se esse livro é muito conhecido, não sei se vocês já ouviram falar, mas nele, basicamente, uma pessoa branca vai se passar por uma pessoa não branca, roubar o manuscrito dessa pessoa, que acaba morrendo, tentar se passar por essa pessoa, e a gente vê toda a história do ponto de vista da impostora. Então a gente passa muito tempo na cabeça dela, e a gente conhece muito do íntimo, do que ela pensa, do que ela sente, da forma como ela enxerga o mundo, a sociedade, do que ela acredita que é certo e do que ela acredita que ela merece como escritora. Foi um livro muito conflitante, porque a gente sente raiva da protagonista o tempo inteiro, porque ela é muito invejosa e ela cria umas fanfic e umas coisas que só existem na cabeça dela e que faz a gente dar vontade de falar assim: garota, acorda pro mundo, a vida não acontece dessa forma, porque você tá tão louca dessa forma. E foi um livro muito interessante de ler. Eu gostei muito. Toda a parte que fala realmente, assim, dessa questão dos autores que se passam por pessoas não brancas pra tentar furar ali a bolha do mercado literário, pra tentar emplacar as suas histórias. Toda a parte de cancelamento, de autores que não são reconhecidos, de autores que muitas vezes tem histórias que seriam simplórias, mas por ser quem são e furar a bolha, o livro acaba tomando proporções muito grandes. Então tem todo um contexto aí que foi muito interessante da gente discutir. Foi uma leitura perfeita para se ler de forma coletiva, porque cada uma trouxe uma contribuição diferente e a discussão foi muito enriquecedora. E eu acho que o sentimento que foi para todas, assim, é de que a protagonista é maluca da cabeça e 100% irritante. A média de notas lá do clubinho foi entre 3 e 4 estrelas. Então, nossa opinião acabou sendo bem parecida. E foi uma leitura muito válida. Foi o meu primeiro RF Kuang. Tô aqui com a trilogia completa já da Guerra da Papoula, que eu também quero ler em breve, que é da mesma autora. E eu acho que também, assim, vai ser uma fantasia que vai abrir minha cabeça pra muita coisa, principalmente no universo de fantasia. Eu sei que já é uma pegada mais diferente da Impostora, mas a escrita da autora, ela merece destaque, assim, porque foi muito
muito bom de ler e é uma escrita muito rica. Então eu acho que aqui vai ser ainda mais, e eu tô bem animada pra mergulhar nessa história. E já vai ser nossa primeira leitura coletiva de 2026, já tá certo que eu vou ler com as meninas e eu estou bem animada. Com A Impostora, eu finalizei o mês de setembro. E aí, em outubro, eu tentei fazer algumas leituras que fossem um pouco assim no estilo Halloween para medrosos. Eu não sou de ler terror, mal leio suspense, porque realmente eu sou bem impressionada. Então, quando eu leio essas histórias, eu fico com um pouco de medo. Mas eu resolvi pegar umas leituras que estavam aqui em casa, que eu acho que ia combinar, assim, um pouco com a temática. E eu comecei o mês lendo um HQ, Mancakes, que foi muito divertida, muito gostosinha. Aqui a gente tem uma história que ela tem representatividade LGBT. A gente tem uma protagonista que ela é declaradamente lésbica e a outra ela é não binária. Então, o livro ele tem uma pegada de linguagem neutra. Os protagonistas da história, um é lobisomem e o outro é uma bruxinha. E aí, eles estão enfrentando alguns problemas. A HQ é muito rápida de ser lida, então não tem como eu falar tanto sem dar spoiler. Mas eles estão enfrentando um probleminha aí. São pessoas, são protagonistas que já tiveram também contato no passado e eles se reencontram. E a bruxinha vai tentar ajudar o lobisomem pelo momento que ele tá passando ali, pela dificuldade dele. E a gente vai se desenrolar. O traço é bem bonito. Eu li em e-book porque eu tinha pego a HQ naquela promoção do Exploda Seu Kindle. Acabei lendo pelo Kindle mesmo. E mesmo sendo um HQ e lendo pelo Kindle foi ok de ler assim. Eu achei o traço bem bonito. Alguns momentos eu li pelo aplicativo do celular porque dava pra ver as cores e tudo mais. Então foi super gostosinha de ler. E eu acho que entra muito na categoria de cozy fantasy, que foi muito delicinha de ler essa história. Aí eu peguei um livro que tava aqui em casa, que eu já tinha comprado há um tempo, que é Morando com um Vampiro. E eu sabia já que essa história ia ser tipo uma fantasia, um romance bem pastelão, que não dá pra se levar tanto a sério. E aqui a gente tem o Reginald, que é um vampiro, que ele passou mais de um século, eu acho, adormecido. Tava lá, sem ter contato com a sociedade, tudo mais. E aí ele acorda, volta pro mundo real, encontra a sociedade atual completamente diferente do que ele entendia, do que ele lembrava. Ele vai tentar voltar a viver em sociedade. Então ele vai precisar de ajuda. Ele tem um amigo, que é o... Meu Deus. Na verdade, gente, o nome do protagonista é Frederick. E o amigo dele, que é o Reginald. Não é isso, meu Deus. E aí, ele tem esse amigo, que é o Reginald, que vai tentar ajudar ele. Mas assim, ele também é um vampiro. Então ele precisava ter contato com outras pessoas pra ele voltar a viver em sociedade. O que é que ele faz? Aluga um quarto da mansão onde ele mora. E nossa protagonista, que é a Cassie, que tá desesperada, prestes a ser despejada de onde ela mora atualmente, vê a oportunidade de um quarto. Fala, perfeito, barato, o cara passa a maior parte do tempo fora de casa, não vou ver ele, tudo de bom pra mim. Aí começa, né, todo o envolvimento entre eles, tem um conflitozinho aqui que é desenvolvido, mas como eu falei, é uma história bem no romance pastelão, uma fantasia bem pastelão, que não dá pra se levar tanto a sério. Mas eu adorei essa leitura, assim. Eu já sabia o que esperar, então eu fui com o coração bem tranquilo e li esse daqui também, que foi Morando com um Vampiro. Aí, pra finalizar as leituras de outubro, eu também li mais um livrinho de vampiro. Esse aqui é Pacto de Sangue. Essa edição da Dark Side, belíssima. Mas gostaria que a história tivesse sido tão boa quanto a edição é. Porque, cara, eu acho que esse livro, ele não entrega o que ele tentou prometer. Tiveram muitas coisas que me fizeram ficar chateada. Também foi o livro que eu li com as meninas do Clube do Lírios, LC de outubro. E aqui, o que acontece? O livro, ele é narrado de uma forma diferente da que a gente costuma ler, assim, porque ele é meio que como se fosse no formato de diário. Assim que a gente abre o livro, ele tem uma lista enorme de gatilhos. Então eu já iniciei essa história achando que ela ia ser extremamente pesadíssima. Esse aqui é um aviso de gatilho bem no começo do livro. Achei que ela ia ser extremamente pesada. Aí o que acontece? Nessa história, o grande vampirão aqui, ele não é nominado, mas a gente entende que ele é o Drácula, porque ele é o primeiro vampiro da história. O que esse grande vampiro faz? Ele transforma outras pessoas em vampiras e faz elas se tornarem suas esposas para ter uma companhia ali. A gente começa essa história, eu acho que em 1400 e pouquinho, e a gente vai até os dias atuais. Então tem muita passagem de tempo. O nome da protagonista é Constanta.
e ela é a primeira esposa do Drácula, até onde a gente entende. Ele transforma ela, eles começam a ter relacionamento, e a gente vai pra história sabendo que a Constanta matou o Drácula. Então, é basicamente ela contando o que foi que aconteceu ao longo desses séculos para que ela, de fato, matasse ele. Como o livro ele é narrado num formato de diário, a gente passa o tempo todo na cabeça dela. E é um pouco cansativo. Tem poucos diálogos, é uma história curta, mas assim, tem poucos diálogos. A leitura em alguns momentos não é tão fluida, porque a Constante é uma pessoa chata. E aí vão sendo inseridos outros personagens, que seriam a outra esposa e o outro esposo do Drácula. Tem uma coisa assim que eles se chamam de irmãos. O Drácula chama eles de irmãos, mas eles acabam se envolvendo amorosamente. Essas 4 pessoas. Então foi isso. Isso foi algo que me fez ficar muito com o pé atrás e não ter gostado de cara dessa questão, porque torna tudo muito estranho e pra mim tem certas coisas tem certas temáticas que são trabalhadas no livro que não me descem. Essa foi uma delas, eu não gostei disso. O livro inteiro, ele não acontece nada demais. É só a Constanta realmente contando. O passar dos séculos, do ponto de vista dela, era uma pessoa que ela não faz nada. Então isso já torna o livro um pouco cansativo, porque a gente não vê nada demais acontecendo, sabe? Tem umas temáticas fortes que são abordadas no livro, pela lista de gatilhos no começo, já dá pra você imaginar. Mas assim, foi um livro muito morno e tiveram essas temáticas que não me fizeram gostar. Eu dei 2,5. Acho que foi uma das piores leituras desse ano. E foi uma opinião, assim, geral, com as meninas do clube, de que a gente não gostou tanto desse livro. E que ele é morno, é frio, não acontece tanta coisa. E foi um pouco decepcionante. E essas foram as minhas últimas leituras. Um belo de um resumão aqui. O vídeo ficou enorme, né? Eu preciso voltar a fazer esses vídeos com um pouco mais de regularidade para que não fique tão longo, tão cansativo e flua da melhor forma. Tô aqui com alguns livros que eu ganhei de presente de aniversário, que eu vou passar muito rapidamente para que ele não fique ainda maior. Eu completei ano dia 10 de outubro, 25 aninhos, e as meninas lá do clubinho me deram quarta asa. Elas estão me atazanando pra ler esse livro há tanto tempo. Mas vem aí ano que vem, tá? Em algum momento do ano que vem aí. E Clara me deu esse box da duologia de Divinos Rivais. Lindíssimo. E queria só deixar registrado aqui esses livrinhos que eu ganhei. Capa dura, ó, uma coisa. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse resumão de últimas leituras. Comenta aqui se você já leu algum desses livros, se a sua opinião combina com a minha. Se vocês gostam desse formato de vídeo, assim, pausado, falando sobre as últimas leituras, ou se vocês preferem eles inseridos ao longo dos vlogs. E é isso. Espero muito vocês no próximo vídeo aqui no canal. Não me abandonem, fique por aqui. Eu sei que eu estou em falta de postar com mais regularidade, mas a gente vai fazendo o que consegue em meio à rotina. E é isso. Um beijão e até a próxima.